Olá, muito bom dia. Queremos acolher a todos que nos acompanham agora no Manhã Viva. Sim, este programa chegando até você que nos acompanha, sempre com uma alegria e sempre com uma novidade, porque o tema de hoje, por acaso, é uma novidade para muitos. Eu também quero aprender muito com o tema de hoje e quero partilhar já com vocês que é a liberdade de servir a partir da novidade de economia de comunhão. Não sei se você já ouviu falar desse termo, economia de comunhão, mas hoje nós vamos conhecer e aprender muito. E é extremamente importante que mais pessoas sejam alcançadas e sejam contagiadas, porque o sentimento que me vem é esse, que nós sejamos contagiados por esta inspiração tão bonita que também veio do movimento Focolares, que nós admiramos imenso na Canção Nova. E olha, está em estúdio os nossos convidados que vão partilhar conosco sobre este tema, que é a doutora Rosário Cordeiro. Ela é médica e foi corresponsável pelo movimento dos Focolares, e o doutor José Maria Raposo, que é engenheiro e empresário de uma empresa que vive a economia de comunhão. Então, vamos partilhar melhor sobre este tema. E antes, nós vamos rezar, fazendo, como sempre, o nosso momento de oração, pedindo a Nossa Senhora para nos conduzir, porque na Canção Nova, o nosso fundador deixou-nos esta frase. Na Canção Nova, foi ela que tudo fez e continua a fazer. Então, a inspiração para nós rezarmos hoje é uma passagem do Evangelho que também será citada na nossa conversa, que é a passagem da multiplicação dos pães. Você lembra dessa passagem? Quando Jesus abençoa aquela pequena quantidade de pães e de peixes que trazia um menino. E o menino apresenta, Jesus abençoa, multiplica e alimenta uma multidão. E a passagem diz que sobraram ainda muitos cestos. Então, é isso que nós pedimos nesta manhã sobre nós, aqui na Canção Nova, sobre quem nos acompanha. Que o Senhor realize na sua vida e nas suas necessidades o milagre da multiplicação. Que Ele multiplique o que você tem hoje. E nós rezamos a oração Divina Providência. Providência Santíssima do Eterno, Onipotente e Misericordiosíssimo Deus, que tudo tendes providenciado e providenciareis para o nosso bem. Providenciai em todas as nossas necessidades. Assim cremos, assim esperamos, seja sempre feita a vossa santíssima vontade. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E após esse momento de oração, eu quero convidar a todos a acompanhar uma peça sobre economia de comunhão, para terem uma ideia geral do tema que vamos falar neste programa. Nós acreditamos que somos uma única família global. É inadmissível para nós que alguns tenham o que comer no dia de hoje e outros não. O sofrimento e a violência causados pela pobreza que nos circunda nos interpela a fazer algo pelo mundo. Somos um movimento de pessoas, instituições públicas e privadas, que acredita que é possível reduzir a pobreza através da consolidação e ampla difusão de uma cultura fundamentada na fraternidade universal. Como fazemos isso? Integramos uma rede internacional de comunhão de necessidades, recursos e talentos. Temos empresas e empresários que procuram adotar a cultura da fraternidade em suas práticas cotidianas, criando novas possibilidades de governança e relacionamentos profissionais e pessoais, humanizando as práticas de mercado. Temos polos de negócios e programas de incentivo ao empreendedorismo. Compartilhamos livremente parte dos nossos recursos com projetos que visam melhorar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Fazemos financiamentos coletivos e mobilização política.
Realizamos encontros, seminários e pesquisas acadêmicas para divulgar nossa cultura. Temos uma associação nacional que nos articula e representa nacionalmente e internacionalmente, busca promover acordos de cooperação com associações de outros países. Por fim, reunimos pessoas que querem fazer algo para melhorar o mundo. Você quer fazer parte disso? Isso é economia de comunhão. Junte-se a nós! Que bonito essa peça, esse vídeo que acabamos de acompanhar, que de fato interpela-nos. E esse é o objetivo também desse Manhã Viva de hoje, que sejamos interpelados a também abraçar essa causa, porque eu acredito que é uma causa que todos nós precisamos tomar também para nós. Eu quero acolher a doutora Rosário, bem-vinda, muito obrigada. E o doutor José, isso, não é? Sim, bem-vindo. Acolho com muita alegria. A Canção Nova agradece a presença. Vocês vieram de propósito ao nosso programa. E a nossa produção deixou aqui para nós começarmos a conversa um trecho que é do discurso do Papa Francisco, na ocasião em que ele falava para... numa audiência, né, acredito, no encontro promovido pelo Movimento dos Focolares em 2017, já tem um tempinho, mas eu vou ler um trecho, vale muito a pena para nós contextualizarmos também aquilo que vocês vão começar a nos dizer. Diz assim o Papa Francisco: economia e comunhão, duas palavras que a cultura atual mantém bem separadas e muitas vezes considera até opostas. Duas palavras que vós, ao contrário, unistes, aceitando o convite que há 25 anos vos dirigiu Chiara Lubich no Brasil, quando, diante do escândalo da desigualdade na cidade de São Paulo, pediu aos empresários que se tornassem agentes de comunhão, exortando-vos a ser criativos e competentes. Não, mas não só. Vos exortando, vós considerais o empresário como um agente de comunhão, instilando na economia a boa semente da comunhão, destes início a uma profunda mudança no modo de ver e de viver a empresa. Olha, eu vou parar por aí, porque é muita informação, não é? Bonitas palavras. Eu queria que vocês começassem, então, falando de vocês próprios, não é? E dizendo para nós da beleza dessas palavras. Sim, é verdade. O Papa acerta mesmo no ponto, não é? A comunhão, a economia de comunhão, a empresa como agente de comunhão, como agente transformador da sociedade, como agente transformador cultural. Não só como se pensava antes, uma empresa com responsabilidade social, com uma responsabilidade social, porque não vale de nada se não cria um ambiente de comunhão na empresa, se não cria um bom ambiente na empresa, no fim do ano distribuir alguns... Verdade, presentes. Exatamente. Portanto, começar genuinamente de dentro da empresa. Sim. Sim. Eu estava presente nesta ocasião, não é? Porque era a comemoração dos 25 anos do nascimento da Economia de Comunhão. E, portanto, foi um momento de festa, como é sempre, uma comemoração. Portanto, tivemos a oportunidade de estar entre nós, portanto, de falarmos sobre vários temas, não só fazer o balanço, mas também projetar o futuro, não é? E estas palavras do Papa, no fundo, foram um grande incentivo para que a gente, de facto, prosseguisse no caminho que temos vindo a percorrer, não é? Portanto, esta questão da comunhão é um ponto fulcral, de facto, como disse a Rosário, né? Da economia de comunhão. Portanto, está na gênese da economia de comunhão, não é? Porque este desafio que a gente ouviu que Chiara lançou aos empresários, não é? Por causa de ter visto a pobreza que havia, portanto, foi, de facto, um desafio aos empresários para a comunhão, né? Para a comunhão dos bens que eles queriam, mas, enfim, de vários bens, no fundo, né? Que depois podemos falar sobre isso.
Mas as palavras do Papa, só para sintetizar, não é? Foram de facto importantes, muito importantes, não é? E dão-nos alento, não é? E são de facto uma espécie de carta. Exatamente, isso que a gente percebe, né? Um grande incentivo, um grande apoio do Santo Padre, né? E orientação também, né? Não só apoio, mas a orientação, né? Porque ele fala depois, digamos, faz algumas referências a passagens da Bíblia, né? Nomeadamente à questão do bom samaritano, mas também do filho pródigo, né? Portanto, são duas imagens que o Papa utilizou nesse discurso que marcam muito, não é? Quer dizer, marcam muito em termos do desafio que ele nos lançou. Portanto, são dois grandes desafios. Sim. Doutora Rosário, podia contar um pouco para nós também da sua trajetória pessoal? Qual a ligação que a doutora tem ao movimento Focolares? Sim, com todo o gosto, com todo o gosto. Eu sou casada, tenho 3 filhos, tenho 5 netos. E para mim, sou médica, não é? Como já disse, de clínica geral e medicina do trabalho. Conheci também a empresa, como médica, a empresa por dentro, os trabalhadores. Olha. E quando era jovem, pensava que sorte tinham tido os contemporâneos, por exemplo, de São Francisco, ou de outros grandes santos fundadores que tinham apreciado a novidade das suas ideias e participado das aventuras iniciais da fundação. E pensava que nesta altura da humanidade, se calhar, estávamos noutro estadio, não haveria destes casos. Sim. E foi quando me deparei com realmente, também foi através de Mariápolis, que é a cidade de Maria, que são encontros que fazemos anualmente, em que eu vi, era uma iniciativa de movimentos focolares, em que eu vi o que me impressionou e que me fez ligar, foi ter visto diante de mim, realizada, aquela passagem do Evangelho que diz: vede como se amam e uns pelos outros estão prontos a dar a vida. Eu quis viver assim, quis viver daquela maneira. Para mim, existencialmente, foi como se tivesse encontrado uma chave mestra que me... existencialmente, não é? Que me solucionava um pouco as questões. Os anseios do seu coração, né, doutora? Sim. Então, ingressou-se no movimento dos Focolares. Comecei a fazer parte deste caminho, não é? Deste caminho de unidade. Sim. E o doutor José Maria também, né? Sim, eu conheci, eu ia dizer por acaso, não é porque naturalmente, não é? Mas tinha acabado de conhecer um grupo de jovens e insistiram comigo muito para ir a um concerto dos jovens, né? Que na altura e hoje a gente tem sempre uma banda, hoje chama-se banda, antes chamava-se Conjunto, não é? E então eu lá fui, depois de muita insistência, fui e achei interessante, não é? Portanto, escrevi umas notas e tal, de apreciação, e depois fui contactado por outro jovem, né? E que me convenceu a ir a uma Mariápolis, de facto, uma Mariápolis aqui, em Fátima. Eu resisti, mais uma vez, né? E acabei por vir, né? Aquilo que eu posso dizer que foi fundamental e importante para mim foi, de facto, porque eu tinha tido uma formação cristã, naturalmente, né? Tanto como bom português, né? E família tradicional. O que foi fulcral foi, efetivamente, ter percebido que o Evangelho é uma coisa prática. Ou seja, eu fui recebido como se fosse da família, como se já não me conhecessem ainda há muito tempo, não é? E este acolhimento, o amor que me dedicavam, não é? Porque eu às vezes não participava do programa, mas tinha sempre alguém que vinha ter comigo e que estava comigo, não é? Portanto, e eu percebi que, bom, eu devia corresponder a este amor, não podia ficar, nas minhas, não é? Quer dizer, tinha que efetivamente dar o passo também para ir de encontro aos outros, não é? Portanto, este foi, de facto, um momento-chave. E depois, o entrar no movimento foi um percurso, não é? Porque tive que fazer um percurso que as coisas, para mim, tinham que ser muito bem percebidas, não é? Portanto, foi uma aventura lá, uma aventura que eu acho que é uma aventura divina, de facto. Sim, divina. E hoje o senhor é empresário também.
efetivamente o senhor vive a economia de comunhão. Né? Sim, tento, não é? Sim, e de facto, as circunstâncias depois da vida profissional, não é? De facto, digamos, durante o percurso da vida profissional, a certa altura, eu fui para o desemprego, por razões várias, que não me interessa agora, não é? E no desemprego, tinha 50 e poucos anos, eu digo assim, bom, com 50, a gente costuma dizer, bom, com 50 e poucos anos, não és novo para ir para a reforma e és velho para te reformares. Ou não, és novo para ir para a reforma. Verdade. E, no entanto, ainda tens juventude para fazer qualquer coisa, não é? Portanto, é ali um limbo, não é? E, portanto, atravessei ali uma fase de dilema. Mas como a gente, digamos, eu já estava dentro do movimento bastante, não é? Conhecia, aliás, já tinha conhecido a economia de comunhão, portanto, havia empresários da economia de comunhão que, perante esta minha situação, e sabendo aquilo que eu conhecia, os meus conhecimentos, a minha experiência, etc., disseram assim, a gente anda aqui a falar da EDC, fazemos uma empresa de economia de comunhão, tu estás disponível, e, portanto, e foi assim que nasceu a empresa, né? Portanto, com este intuito, efetivamente, de viver e de demonstrar que é possível, digamos, a economia de comunhão. E nasceu com uma missão, uma finalidade, né? Não foi visando lucros, não é? Sim. Nasceu com uma finalidade, que bonito. Claro. Sim, e porque... eu fico muito contente de perceber, né? Vi aqui e vocês mesmos me disseram que a economia de comunhão nasceu, então, no Brasil. Uma inspiração da fundadora, que é a Chiara Lubich, né? Fundadora, estava no Brasil. Conta melhor, assim, para as pessoas, para nós entendermos. Conto eu. Ok, sim. Eu, na altura, era diretor de uma empresa quando Chiara anunciou esta... Mas surgiu precisamente porque Chiara, ao sobrevoar São Paulo, verificou, na aterragem, né, verificou que ao lado, ao redor dos arranha-céus, havia uma coroa de favelas, não é? Exatamente. E ao falar com a comunidade dos focolares, percebeu também que havia necessitados, pobres, que apesar da comunhão que a gente faz de bens, não é? Porque dentro do movimento há essa prática, não é? Não era suficiente, ou seja, continuava a haver pobres. Portanto, ela, ao falar com os empresários, desafiou-os. Disse assim, então vocês... Que produzem riqueza, não querem pôr os vossos lucros também, uma parte deles, também para fazerem sair da pobreza estas pessoas? Portanto, e assim, foi uma bomba que se alastrou. Sim, na altura foi chamada assim. Como dizem lá no Brasil, colocou uma brasa na cabeça deles, né? Para eles pensarem e darem uma resposta. Sim. Mas a verdade é que não foi só na cabeça deles do Brasil, né? Foi no mundo inteiro. No mundo inteiro. Que elas trouxe. Que bênção. A partir dali nasceu, então, são 31 anos de economia de comunhão. É isso? Sim, 33. 33 anos. Sim. Mas eu queria que a doutora Rosário falasse para nós, assim... de uma forma que todos os nossos telespectadores compreendam, né? Quais são as bases, né? O que há de novo nessa economia de comunhão? Sim. Talvez a gente tenha que ir um bocadinho mais atrás. Sim. Para perceber a gênese, porque a economia de comunhão nasce inserida a partir do movimento dos focolares, não é? Sim. E desde o início... do movimento, que a comunhão de bens era uma prática entre os seus membros, quaisquer que fossem o seu estado de vida, qualquer que fosse a sua idade, qualquer que fosse a escolaridade, etc., a situação de vida, a profissão. Porque nós dizemos que esta luz, esta nova, chamamos-lhe carisma, não é? Que o Espírito Santo quis dar à Igreja é como se fosse uma luz branca, como se fosse a luz branca. Nós sabemos que a luz, quando atravessa a luz branca, um prisma, ou quando atravessa, por exemplo, quando há trovoada, não é? As gotinhas de água, divide-se em 7 cores. Divide-se em 7 cores, não é? A luz branca. E nós dizemos que é como se fosse a luz branca que o Espírito Santo foi transmitindo
para formar este novo movimento e carisma, se dividem em 7 aspectos que depois têm um reflexo prático na nossa vida. E o primeiro aspecto, nós damos-lhe cores, como as 7 cores do arco-íris. O primeiro aspecto, que é chamamos-lhe o vermelho, tem exatamente a ver com o trabalho, a comunhão dos bens, e também não só os bens materiais, os bens espirituais. Porque às vezes é fácil nós darmos uma coisa, mas darmos a nós próprios aquele trabalho que Deus faz dentro de nós, o tempo, é mais difícil. Então, era uma prática já no movimento, esta comunhão de bens, não é? E como é que então... portanto, para Chiara depois foi uma inspiração, não é? Transportar também para os empresários, não é? Esta prática. A Vânia queria saber dos princípios por que se gera esta economia, E eu não é? percebo, assim, que na sua fala, que a economia nasceu de uma face do carisma. Uma face do carisma, dos exatamente. populares, O carisma é muito multiforme e variado, Exatamente. exatamente. Uma das fases, exatamente, é isso mesmo. A economia de comunhão está precisamente ligada a comunhão de bens. E tem 3 princípios gerais, podemos até falar mais. Portanto, por exemplo, tem a gratuidade, a comunhão, a reciprocidade. Tem também, por exemplo, o doar os bens, não é? Para quê? Chiara, quando fundou a economia de comunhão, ela tinha um objetivo: acabar com os pobres, primeiro dentro do movimento e depois a um nível mais geral. Depois, a outra é formar homens novos. Porque para uma economia deste tipo, se não há pessoas formadas, bem formadas, em todos os campos, não subsiste formar homens novos. E uma terceira parte, investir na empresa. A empresa tem que dar lucro, a empresa tem que gerar riqueza, tem que haver reinvestimento, melhorias, novas tecnologias. Gerar empregos. Exatamente. Portanto, assim, em termos gerais, José Maria, não sei se tu te lembras de mais alguma coisa. Sim, só para dizer que, de facto, na prática, esta intuição de Chiara, não é? Porque ela não era economista, não é? Mas o carisma dela, que a gente, conhecendo a história, percebe que ela, desde o início, tinha esta questão de apoio aos pobres, porque, digamos, o movimento nasceu durante a guerra, não é? Portanto, as necessidades eram muitas. E a experiência que as primeiras folclorinas faziam era precisamente esta: davam e recebiam, pediam e recebiam, e distribuíam. Portanto, elas faziam esta experiência com os pobres, né? Chegaram inclusivamente a convidar os pobres para casa e sentava-se... É conhecida esta história dentro do movimento, né? Sentava-se uma folcloria num pobre. Ou seja, isto mostra bem, digamos, a dimensão que já desde o início os pobres tinham dentro do movimento. E a maneira como são tratados, de igual para igual, não é? Portanto, há, digamos, esta visão que também é partilhada pela economia de comunhão. Portanto, os pobres são, de facto, um elemento central da economia de comunhão. É muito interessante isso, os pobres, como protagonistas, não é? Porque mesmo como protagonistas de economia de comunhão, há experiências muito interessantes que nós podemos contar até cá em Portugal, em como são protagonistas, não é? Há a dignidade da pessoa, o protagonismo. Na comunhão de bens, o que é que está a dignidade da pessoa? Se eu tenho uma necessidade e a transmito e a partilho, é um bem que eu estou a partilhar, é um bem, é qualquer coisa de que eu necessito. Portanto, eu posso também doar isso como se fosse uma mais-valia e não uma coisa negativa. As necessidades são vistas positivamente, geram reciprocidade. A coragem, não é? Porque, e é isso depois que pode ajudar a pôr os pobres como protagonistas. Sim, como protagonistas. Ou seja, os pobres, de facto, também têm algo para dar, não é? E é essa a experiência que a gente faz. Muitas vezes eles dão lições grandes, não é? Em termos desta capacidade de doação. Quando recebem alguma coisa e conseguem depois progredir, são os primeiros, de facto, a dar, não é? Portanto, causa reciprocidade. Portanto, esta experiência de reciprocidade
com os pobres, mas a gente depois nas empresas também vive isto, não é? Com os clientes, com os fornecedores, enfim, com os vários stakeholders, enfim, partes interessadas, não é? E aqui entra um aspecto que é fundamental também, que é a questão dos relacionamentos. A relação com as pessoas, não é, cria esta reciprocidade. Portanto, é uma relação de olhar para o outro como alguém com a dignidade que tem de pessoa, não é? Mas com alguém que é, que é merecedora da nossa consideração, não é? Mesmo nas circunstâncias que tenha, não é? Portanto, esta geração de reciprocidade é um dos outros elementos fundamentais da economia de comunhão. Portanto, a gratuidade, de facto, gera a reciprocidade, não é? Portanto, gratuidade que aqui não é dizer que as coisas são grátis, não é isso. É, de facto, a disponibilidade que a gente tem, e nós, seres humanos, não é? Temos essa capacidade de agirmos independentemente de se vamos ganhar alguma coisa ou se o contrato me obriga a fazer isto ou aquilo, não é? Portanto, vamos para além disso, não é? A gratuidade é isso e gera reciprocidade, não é? Porque o outro sente-se, tal como eu senti na primeira Mariápolis, não é? Sente-se motivado depois a corresponder, no fundo. Sente-se parte, né? Pertence, Exato. não é? Sim, esta distribuição não é anónima, não é? Há um relacionamento. Há um relacionamento que muitas vezes é um relacionamento que custa, não é? Mas não é uma coisa assistencial, não é? Sim. Mesmo quando é feita, porque, como a gente disse, esta comunhão também é a comunhão de lucros, não é? Por vezes, não tem a ver só com a empregabilidade que a empresa oferece, mas também tem a ver com o apoio a alguns projetos, não é? Que são canalizados através de uma associação que a gente tem. Alguns deles, outras vezes, são iniciativas dos próprios empresários, né? Mas tem esta característica que a Rosário falava, que é a do acompanhamento do projeto, se for o caso, né? Embora seja uma doação, depois há um acompanhamento, né? E para quê? Para se perceber, efetivamente, se é eficaz, não é? Junto das pessoas, não é? Portanto, tem esta característica, não é? O doar dos bens, em termos de comunhão, é de proximidade, tem que ser, não é? Porque, no fundo, gera-se através das comunidades do movimento, não é? Sim. Que riqueza! Nós ainda nem partilhamos tudo sobre o tema, ainda falta muito a partilhar, mas nós vamos fazer um breve intervalo, já chegamos ao fim do primeiro bloco. Passou a correr, né? Mas olha, tanta coisa boa que nós ouvimos, mas eu vou terminar esse primeiro bloco com essa frase da doutora Rosária, isso que ela trouxe para nós, que soou muito novo no meu coração, isso eu acredito que no coração de quem está nos acompanhando. Quando nós partilhamos uma necessidade, algo pessoal que nos é sagrado, uma realidade que estamos a viver, não é motivo de nos envergonharmos, nem de nos sentirmos menos, mas é também uma dádiva. É isso, né, doutora Rosário? É também um bem que eu coloco para aquela pessoa, para o irmão com quem eu partilho. Então, olha, vamos meditar sobre isso e conversar mais sobre economia de comunhão no segundo bloco. Fica aí, não saia da nossa sintonia, porque nós vamos continuar aqui a conversa com a doutora Rosário e com o doutor José. Até já. Estamos de volta ao segundo bloco do Manhã Viva de hoje. E hoje refletindo aqui, conversando com os nossos convidados sobre a economia de comunhão, que não é uma novidade na igreja, mas eu acredito que na vida de muitos empresários ainda é. Muitas pessoas precisam conhecer a economia de comunhão. E esse é o objetivo do Manhã Viva, que este programa possa contagiar, inspirar muitas pessoas que podem fazer o bem, não é isso, doutora? E doutor José Maria, fazer o bem pela nossa sociedade que precisa tanto, né? Tão carenciada hoje, né? Em todos os lugares, não só no Brasil. Então, a economia de comunhão nasceu, foi inspiração da fundadora do movimento dos focolares,
e nasceu no Brasil, diante da desigualdade social que ela viu ali na cidade de São Paulo. A doutora partilhava conosco, a doutora Rosário, que a Chiara Lúbico, naquela altura, lançou uma pergunta para os empresários, né? Se eles não queriam, o que eles poderiam fazer, se eles não queriam abraçar esse projeto, essa inspiração, para que diminuísse a desigualdade, para que diminuísse a pobreza. E olha que bonito, nasceu assim e já está há 33 anos. Nós estamos partilhando também alguns trechos do discurso do Papa Francisco em 2017, quando ele reuniu as pessoas, os estudiosos da economia de comunhão, estiveram com o Papa em Roma e cerca de 1.200 empreendedores, jovens estudiosos. E o próprio Santo Padre deixou uma mensagem muito bonita, cujo resumo é este: uma economia que faz viver, porque convida, divide e inclui, usando os lucros para criar comunhão. Belíssimo, querem comentar? Usar o lucro para criar comunhão. Bonito isso, né? Doutor José Maria, quer falar um pouquinho? Sim, como eu há bocado disse, né, de facto, os lucros, se a gente lhe dá uma finalidade, porque normalmente as empresas olham para o lucro com a finalidade de remuneração do capital, né, dos investidores, etc. Pronto. Aqui dá um sentido completamente diferente à gestão da empresa. Porquê? Porque estamos a trabalhar também, não só para a remuneração própria, mas também para o bem da sociedade, o bem comum, não é? E, portanto, ao disponibilizarmos, ao partilharmos, não é partilhar só o lucro, não é? É partilharmos a nós mesmos, não é? Portanto, é mais do que o lucro, porque o lucro só por si, se não é movido pelo coração, não chega, não é? Portanto, é fundamental aquilo que há bocado também dizia, da relação com quem a gente partilha os lucros, não é? É evidente que os lucros podem servir várias finalidades. E uma daquelas que nos parece mais importante é, efetivamente, capacitar as pessoas. Dar-lhes formação, dar-lhes educação, não é? Porque muitas vezes, de facto, os mais necessitados, um dos problemas que têm é, efetivamente, falta de formação. E, portanto, uma parte grande da comunhão de bens é canalizada para essa finalidade, não é? Também para apoiar outros projetos, não é? Portanto, durante estes anos surgiram várias iniciativas que permitem, por exemplo, criar empregos, não é? Portanto, nomeadamente no pessoal mais jovem, não é? Portanto, houve vários projetos a esse nível, não é? Também cá em Portugal, e também a nível internacional criou-se uma incubadora precisamente para apoiar a criação de empregos, não é? Portanto, sendo que esta comunhão serve para isso, não é? Serve para, portanto, em grande parte para a formação, mas também depois para apoiar projetos de criação de empresas, não é? E algumas são assistencialistas também. Portanto, há uma parte, quando há urgências, não é? Que é necessário, por exemplo, se é necessário apoiar a reconstrução de uma casa, pronto, há essas disponibilidades, não é? Mas a maior parte, de facto, é para criar as competências necessárias para que as pessoas, por elas próprias, consigam criar as suas... sustentarem-se, não é? Portanto... Entendi. E a comunhão e os relacionamentos, que é uma parte essencial, até usamos este termo, que é o capital relacional, não é só com os colaboradores, os trabalhadores internos à empresa. Passa com os clientes, passa com os fornecedores e passa até com os concorrentes empresariais com quem se tem este tipo de relacionamento, não é? Com que se procura. E também com a comunidade onde se está inserida a empresa, onde a empresa está inserida. Não sei se falo agora um bocadinho de um instrumento de gestão, a propósito disto, do relacionamento com os concorrentes. Houve um empresário americano, John Mandel, que vive em Indianápolis e é um engenheiro de ambiente e desde sempre, um ano depois de ter começado a economia de comunhão, ele fundou
uma empresa com a mulher sobre exatamente a consultoria ambiental às empresas, poluição, etc. E ele teve esta ideia de criar um cubo, que é um dado, o José Maria tem aqui, onde estivessem em cada face alguns valores relacionais, alguns valores da gestão da empresa. De modo que cada colaborador, o administrador, o presidente, de manhã podia lançar e viver o resto do dia de acordo com aquela pequena frase. Este cubo, que já vamos mostrar exatamente o que é que diz, nasceu a partir... Há bocadinho a Van falava da influência que teve a espiritualidade na economia de comunhão, a espiritualidade do movimento dos focolares. Chiara, num encontro para jovens, foi convidada a falar e falou sobre a arte de amar. Ela classificou-a como a arte de amar, porque o amor muitas vezes é confundido com sentimentalismo. E ela explicou quais eram as características do amor que Jesus tinha trazido à Terra, do amor que Jesus tinha ensinado. Então ela falava que amar a todos, ser o primeiro a amar, amar com factos, não com palavras só, ser concreto, amar com ações, amar o inimigo, que é uma das características do amor de Jesus, amar-nos entre nós, e está-me a falhar uma... ter reciprocidade, não é? Portanto, amarmos uns aos outros, exatamente. Sim. Ser o primeiro a amar, amar... no outro, não é? Fazer-se um. Fazer-se um, sim. Fazer-se um. O amor é... Convém explicar o que quer dizer. Unidade, a unidade. Sim, exatamente. No fundo sim, é isso. Vivermos o amor ao próximo, não é? Fazer como se fôssemos o próximo. Pôr-nos no lugar do outro, não é? Esquecermos das nossas opiniões, das ideias, do pouco tempo que temos para escutar e vivermos o que o outro vive. E depois houve uma pedagoga suíça que transformou estas 6 formas, estas 6 características do amor, num cubo que chamou, que era um cubo que ela lançava na sua aula do jardim infantil. E teve muito sucesso. E a partir desse cubo, em muitas áreas de atividade do movimento, por exemplo, o diálogo interreligioso, há um cubo interreligioso, há um cubo ambiental que também, por exemplo, está ali. Há o cubo, o dado da paz. E o John Mandel criou este cubo, que é muito interessante. Está aqui com umas formiguinhas, em que ele diz ser o primeiro a ajudar os outros na empresa. Depois olha que bonito. Construir relacionamentos dia após dia. Ele diz, isto não é uma coisa vaga, construir relacionamentos dia após dia. É uma coisa que se faz no presente, no momento presente em que estamos a viver. Por exemplo, compartilhar. Esta eu gosto especialmente. Compartilhar conhecimentos, ou seja, expertise, aquilo que tu sabes fazer na empresa, porque às vezes tentamos aguardar, porque ao menos assim eu sei que vão-me dar emprego, porque é o que eu sei fazer e mais ninguém faz. Entendi. Não ter medo de dividir, de ensinar o que você sabe. Exatamente, partilhar os conhecimentos, partilhar o tempo, partilhar você mesmo. Pôr-se em xeque, partilhar você mesmo. Gosto muito desta. Depois, valorizar cada pessoa, cada ideia. Esta é importantíssima. Qual é a importância da comunicação nas nossas empresas? É uma importância primordial, não é? É uma importância primordial. Para a Canção Nova também deve ser, porque a comunicação... Muito. Mas aquelas características de transparência, empatia, abertura da comunicação, nós valorizamos muito. E há muitas experiências, por exemplo, em reuniões, em que se faz ouvir cada um até ao fim, mesmo aquele que está caladinho até ao fim, se faz ouvir todos e cada um se escuta, às vezes é esse último que vai trazer à luz. Que vai trazer uma ideia nova que não estávamos à espera. Verdade, doutora. Não sei se queres falar sobre mais alguma... Gostei muito desse cubo. Muito interessante. É, porque ele é lançado todos os dias na empresa e a gente vive... Pega a licença aqui, doutora Maria. Então nós podemos chegar, né, no nosso local de trabalho, né? E lançar o cubo. E aí eu vou ver o que eu preciso viver hoje. Por vou exemplo, até fazer aqui, concorrentes, né? Concorrentes. Podem ser amigos também. Muito bom. De facto, é feita essa experiência, né? Dos concorrentes. Por exemplo, eu tenho concorrentes meus, não é? Sim. Que eu, quando tenho excesso de trabalho e que não consigo dar resposta, muitas vezes utilizo empresas que eu conheço e que são concorrentes. A gente atua no mesmo mercado, não é? Mas a verdade é que isto depois cria reciprocidade, a tal reciprocidade.
eu recebo também deles alguns trabalhos que eles diziam, olha, não podes fazer isto. Não é? Portanto, isto dos concorrentes podem ser amigos também, então, é uma verdade, não é? Portanto, ou seja, não temos que andar a litigar, não é? Constantemente. Um pode ajudar o outro, né? Sim. Que maravilha. Ô, doutora Rosário, fala para nós agora qual a importância da espiritualidade, porque isso tudo é espiritualidade, né? Traduzindo, está tudo no Evangelho, não é? Exatamente. Amar os inimigos, né? É isso. Isto é um exemplo patente da influência da espiritualidade na gestão da empresa. É uma gestão muito concreta, do dia-a-dia. Sim. Que nós vivemos a arte de amar no nosso dia-a-dia, mas que a empresa adaptou. É interessante como é uma ferramenta de gestão, mas é uma ferramenta que tem múltiplas aplicações. Aliás, também quero dizer que, se quem quiser, pode aceder ao site. O próprio Cubo tem um site de companycube.org que pode aceder, pode até se inscrever como um simpatizante, como uma pessoa que gostou. E sobre a espiritualidade, queres dizer mais alguma coisa, José Maria? A influência da espiritualidade, bem, quer dizer, eu penso que é patente, não é? Efetivamente, é uma maneira prática de traduzir a espiritualidade que a gente vive. Ou seja, eu acho que estas metodologias, no fundo, unificam a nossa vida, não é? Porque ela, quer a gente esteja na empresa, quer esteja na família, quer esteja no trabalho, no fundo a gente está sempre a viver a espiritualidade que Chiara nos deixou, no fundo, não é? Portanto, através destes instrumentos, não é? E a gente, nas empresas, há muita gente que não é de movimento, não é? Portanto, isto é um modo... Não tem a ver só com a religião, não é? Tem a ver com os valores, com os valores humanos, não é? Os valores humanos. Entendi. E, portanto, abrange toda a gente. Por isso é que a gente costuma dizer que a EDC não é só das empresas. É um movimento que abrange todos aqueles que estão interessados nisso, não é? Sim. E é preciso ter algum tipo de formação, por exemplo, tem uma empresa agora, um empresário que está nos ouvir, nos acompanhar pela Canção Nova e tem o desejo de implantar essa economia de comunhão. Sim. Como que a pessoa tem de fazer? A nível pessoal, eu diria 3 condições. Primeiro, que é, por exemplo, um jovem que quer iniciar uma empresa. Primeiro, é preciso saber do seu ofício. Saber bem do seu ofício, estudar bem, preparar-se escolarmente, digo eu. Portanto, é preciso ter uma boa formação também escolar, preparar-se bem, ser, como eu diria, um bom aluno na sua profissão. Depois, ter alguma experiência profissional, não é? Trabalhar no seu campo, mas numa empresa, ter experiência do que é o mercado de trabalho, o que é trabalhar, não é? Que é sempre uma mudança muito grande na vida de uma pessoa. Ter uma experiência de trabalho prévia. E como terceira condição, fazer um exame cá dentro, porque não é um mar de rosas, uma empresa destas, não é? Não é um mar de rosas. Nós poderíamos dizer, doutor Rosário, que é nadar contra a correnteza, nadar contra a corrente, exatamente. Nadar contra a maré. Ver se há uma paixão que arde na alma pela justiça social. Se há uma motivação forte. Depois, a nível mais prático, José Maria, o que é que tu dirias? Sim, é assim, enfim, para quem já tem uma empresa, etc., não é? Se quiser ser uma empresa da EDC, porque aqui, deixem-me só fazer aqui um parênteses, porque de facto, aquilo que interessa mais à EDC é que as suas ideias sejam postas em práticas, independentemente das empresas se declararem ou não declararem como empresas de economia de comunhão, não é? Se os valores são adotados, não é? E há muitas empresas que vão adotando determinados valores, não é? Portanto, elas, e até se quiserem, há um site no movimento que se podem inscrever, se quiserem, digamos, manifestar-se como empresas de economia de comunhão, que se podem inscrever. Mas, fundamentalmente, têm que aderir aos princípios da economia de comunhão, não é? Portanto, uma empresa queira ser de economia, que é a questão que já foi referida, a gratuidade, a comunhão, não é? Portanto, a reciprocidade, não é? Portanto, uma empresa que queira ser
tem que ter estes aspectos, porque as empresas são multifacetas, quer dizer, há muito tipo de empresas na economia de comunhão, portanto não há uma tipificação. Existem dois documentos que foram produzidos precisamente para, por um lado, dar orientações em relação à gestão, que tem a ver com aqueles aspectos que a Rosário falou, do arco-íris, das cores do arco-íris. Portanto, cada cor dentro da empresa pode ser também implementada e posta em prática. E depois há uma coisa que a gente chama carteira de identidade da empresa de economia de comunhão, que tem, no fundo, tem a ver com estes valores que a gente tem vindo aqui a falar. Eles estão disponíveis no site, portanto é só ir lá, não é? Sim. Então, uma empresa que vive essa economia de comunhão é chamada EDC. Sim, EDC, Economia de Comunhão. Economia de comunhão. E é lógico também que há vantagens, não é? Embora seja difícil, não é tão simples assim viver algo desse tipo no mundo de hoje, que é o mundo da competitividade, de quem ganha, quem tem mais, quer ganhar mais ainda, né, doutora? Sim. Mas lógico, por exemplo, o senhor que tem uma empresa, né, e vive a economia de comunhão, pode dizer também para quem está nos acompanhando. Há vantagens e muitas em ser um EDC. Olha, uma das primeiras vantagens, e voltamos a este tema, dos relacionamentos. Os relacionamentos são fundamentais, quer dentro da empresa, porque se a gente cria um bom ambiente na empresa, naturalmente que temos uma outra disponibilidade dos trabalhadores relativamente à maneira como encaram o trabalho, né? Portanto, o relacionamento com os clientes. Eu tenho clientes desde que a empresa foi criada. Porquê? Por causa do relacionamento, não é? Portanto, a gente, eu com os clientes, enfim, não é com todos, mas tenho alguns que têm 20 anos que trabalham comigo, não é? E por causa do relacionamento. Porquê? Porque eles verificam a seriedade que ponho no trabalho, verificam, digamos, a competência e cria-se depois uma relação, digamos, até de amizade, não é? Houve um administrador que o primeiro trabalho que eu fiz foi com um administrador e que nasceu de um relacionamento com um colega meu, não é? Porque eu andava aflito para arranjar trabalho e ele disse, mas eu conheço tal, e foi através dele que eu conheci. Portanto, tem a ver tudo com relacionamentos. Ao fim do primeiro trabalho, este administrador mandou-me um e-mail a dizer assim, entrou como consultor, sai como amigo. Ainda hoje é teu cliente. E é meu cliente. E tem a ver com isto, no fundo, não é? Quer dizer, com relacionamentos. E esse é o bem maior que eu penso que pode haver, o benefício maior. E bons relacionamentos. Sim, não claro. É qualquer sim, não é fácil. Não é? Conflitos existem sempre, não é? Basta haver duas pessoas, não é? Mas, depois, os empresários trabalham também em rede, não é? Porque é difícil manter uma empresa sozinho, não é? O Zé Maria foi desafiado quando ficou no desemprego, ficou com os tais 2 pães e 5 peixes na mão, não foi? Mas tudo é providência. Foi desafiado por outros 2 empresários, um era de economia de comunhão. Portanto, este trabalho em rede, haver estes círculos de comunhão, este trabalho em rede, também no site podem ver os pontos e a rede. Há encontros locais dos empresários, há encontros nacionais, há encontros internacionais também, de todos os que se metem nesta aventura, precisamente para ganharem competências nesta aventura. E para nos ajudarmos, para ajudar, não é? Os polos são, de facto, um centro de referência para as empresas de economia de comunhão. Porquê? Porque é um local onde existem algumas empresas, mas é um local restrito, não é? Mas também é um ponto... Polos empresariais. Os polos empresariais, sim. Mas também é um ponto onde os empresários podem encontrar-se, podem trocar as suas ideias, podem contar as suas experiências e apoiar-se, não é? A gente tem várias experiências de empresários que apoiam outras empresas quando estão em dificuldade, não é? E, enfim, não vou contar agora, mas há experiências muito interessantes a esse nível, não é? Portanto, ou seja, tem esta componente também de interajuda, não é? E às vezes basta ouvir a experiência do outro para perceber, olha, na minha empresa posso fazer isto, posso adaptar isto, não é? Portanto, tem estas características. Essa troca de experiências, Sim, né? isto é comunhão, não é? É comunhão. e realmente comunhão e unidade são 2 palavras muito fortes na
espiritualidade dos focolares, né? Unidade e comunhão, não é? Sim. E essa passagem do Evangelho, da multiplicação, a gente começou com ela ali no nosso momento de oração, da multiplicação dos pães e do peixe. Ela está muito relacionada também, ela podemos dizer assim, que é um pilar da economia da comunhão. Sim. Daí ser-vos a dado. Sim. E essa questão que a doutora citou aí também do doutor José Maria, que ficou com 5 pães, não é? Sim. E 2 peixes, né? Como é que na prática acontece isso? Olha, aqueles factos que eu contei, no fundo, são providência, não é? Porque surgem sem que a gente tenha feito nada por isso, não é? O facto deste meu colega me dizer assim, porque ele tinha-me pedido um trabalho e eu estava a ajudá-lo, mas de forma gratuita, não é? E, portanto, ele correspondeu a isso. Portanto, é uma questão de providência divina. Houve, aqui antes da pandemia, houve uma colega minha que me dizia, mas tu tens estas características, se tirasses aquele curso... E eu digo assim, é verdade, olha, não tinha pensado nisto. Tirei, de facto, fiz aquela certificação e hoje fez-me passar aquela fase da pandemia, não é? Com alguma tranquilidade, não é? Ou seja, estes relacionamentos criam providência também. É evidente que há experiências em que este dai, ser-vos dado, é também concreto. Experiências em que a gente quer pagar, por exemplo, um imposto. Não tem dinheiro, mas chega o pagamento de um cliente que há muito tempo... Estas são experiências que a gente vive, não é? Portanto, no fundo, é a multiplicação, né, dos peixes. Né? Experiência da providência também, sim, da né? providência, sim. Na economia de comunhão chamam a providência de Deus o sócio invisível. Nós aqui na Canção Nova chamamos de Divina Providência. É o sócio invisível. Invisível, é mesmo. O sócio invisível é ele, né? Riqueza que foi este Manhã Viva. E eu já quero encerrar, estamos nos minutos finais, mas quero pedir para eles deixarem a mensagem final nesse programa tão bom de se ouvir, né? Essa conversa tão boa. Sim. É dizer que este era um dos sonhos da nossa fundadora, não é? Chiara Lubich, que é o sonho da unidade, não é? E ela gostava muito de um poema de um francês Leclerc que diz que naquele dia, o teu dia, meu Deus, eu avançarei para ti com o meu sonho mais louco, que é levar-te o mundo, entregar-te o mundo entre os meus braços. Não é um objetivo pequeno, mas a economia de comunhão é uma maneira concreta de levarmos a Deus este mundo, não é? Unido. Doutor José Maria. Pois, em relação à EDC, eu diria que a EDC tem esta grande finalidade também de, através da economia, transformar a economia, que não é pouca coisa, não é? Mas contribuir, pelo menos, não é? E aí congregar todos aqueles que estão disponíveis para o fazer, tendo como grande objetivo, de facto, contribuir para que não haja pobres e que se crie, efetivamente, a fraternidade universal. Este é o grande objetivo da EDC. Economia. Eu quero agradecer a presença dos dois aqui, foi muito bom. Muito obrigada. Deus lhes pague e dê muito ânimo, muita inspiração e saúde para continuar levando esse projeto, esse legado de Chiara, né? Obrigada, e um bom retorno obrigada. Para a vossa missão. Muito obrigado. Quero agradecer aos nossos telespectadores que acompanham sempre o Manhã Viva, agradecendo também os benfeitores que mantêm a Canção Nova no ar. Canção Nova vive da Divina Providência. Nossa missão é evangelizar sem propagandas comerciais. Então, é o nosso benfeitor que mantém. Deus lhe pague. Nós pedimos também para que você acesse o YouTube da Canção Nova Portugal. Há uma playlist do Manhã Viva. Mande esse programa para muitos empresários, muitas pessoas que podem ajudar e fazer a diferença no nosso mundo. E assim deixamos o nosso abraço. Obrigada e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser.
Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.